Você já se perguntou por que os atletas nos Estados Unidos parece que são tão bons quando eles são novos, quando são mais jovens? A gente vê os reacts do Caio Teixeira no YouTube e tudo mais, quando ele faz o react com sub-14, sub-15, você vê o moleque é um monstro, né? Tipo, o moleque de 17 anos parece que tem 20, o moleque de 15 enterrando, os caras com muita habilidade, ainda novos, né? E aí vocês perguntam, pô, por que será que esses caras são tão bons assim? Com essa idade a gente vê os meninos da mesma faixa etária aqui no Brasil ou em outros países, não parece que não são tão desenvolvidos assim. Então é claro que tem uma série de fatores que levam para esse caminho, né? Bons treinadores, acesso à quadra, acesso a muitos campeonatos, volume grande de jogos, bons treinamentos. Tem a cultura também, né? Então você está inserido numa cultura em que todo mundo entende um pouco de basquete, todo mundo assiste um pouco de basquete, isso também ajuda bastante. Mas existem dois fatores que eu considero os mais importantes para ter esse desenvolvimento tão forte lá. O primeiro deles é começar cedo, né? Você vê que os meninos lá, as crianças lá começam muito cedo, 5 anos, 4 anos, já estão começando a quicar um pouco a bola. Então o menino que chega no sub-12, começando aos 5, o cara já tem 7 anos de basquete, né? O que eu vejo dos meus atletas? Os meus atletas que começaram mais cedo estão começando com 8, 9 anos, a maioria começa com 10, 11 anos, 12 anos, tem gente que começa com 14, então começar cedo ele é muito importante. É claro que tem uma discussão muito grande sobre especialização precoce, se é ideal ou não a gente inserir uma criança no esporte específico desde cedo, tem vários impactos em relação a isso, mas o fato é que as crianças que começam cedo, elas têm sim um desenvolvimento muito mais forte em determinada modalidade, mas isso é uma discussão para outro vídeo. Começar cedo, mesmo que a criança não vá treinar especificamente os fundamentos certinho e tudo mais, porque não dá pra gente fazer um treinamento igual para uma criança de 4 anos, 5 anos. Então, geralmente, essas crianças com 5 ou 4 anos é mais lúdico, brincadeiras, músicas que envolvam elementos do basquete, como quicar a bola, segurar, pegar bolas de tamanhos diferentes. Então, o primeiro contato com a bola e o contato com o espaço, né, com as linhas e tudo mais, isso já ajuda bastante a quando ela chegar nos 8, 9 anos, 10 anos, a gente já consiga inserir os fundamentos de forma mais específica. Porque aí, quando ela chega com 12 anos, ela já consegue fazer praticamente tudo, ela já viveu todos os fundamentos, já aplicou de certa forma todos os fundamentos, já vivenciou no jogo todos os fundamentos. E aí, quando o treinador recebe uma criança que está desde os 5 treinando, com 10 ou 11 anos, ele já consegue trabalhar aquela parte mais competitiva, a parte de movimentação, as coisas mais táticas, alguns conceitos mais profundos, né? Então isso ajuda bastante. E o segundo fator, que para mim é o mais importante, que é o principal nessa equação, é o número de praticantes, né? Simplesmente a amostra gigante de gente praticando faz com que exista maior possibilidade de você pincelar aqueles jogadores que podem se destacar e podem vir a jogar bem, né, em alto nível. Vou explicar. Um atleta, para ele ser de alto nível, ele precisa de uma série de fatores, né? Ele precisa ser bom fisicamente, ele precisa ter atleticidade, o cara tem que ser atlético, ele tem que ter boa coordenação motora, ele tem que ter o psicológico pronto para aquilo. Então tem uma série de habilidades, questões físicas, questões fisiológicas, questões comportamentais que o atleta precisa para ele chegar no próximo nível. Vamos lá, digamos que o percentual dos atletas que vão se destacar é de 0,1% de todos que praticam. Né? Imagina só, 10 mil pessoas praticando, a gente consegue tirar 10 atletas desses 10 mil que vão se destacar, que vão chegar no próximo nível. Se eu tenho 100 mil pessoas praticando, eu já aumento esse número para 100 atletas. Né? Então, quanto mais a amostra, né, quanto maior a amostra de pessoas praticando, maior a chance de eu encontrar atletas com perfis que vão se destacar e vão ser talentos absurdos e que vão chegar no próximo nível de basquete, chegar no NBA e tudo mais. E a gente pode trazer aqui para o futebol. Digamos que um time do futebol aqui no Brasil faça uma peneira. Uma peneira de futebol aqui enche de moleque, enche de dar 100, 200 meninos uma peneira só. Você faz uma peneira para o basquete, a quantidade é muito menor, né? Porque o interesse é menor. E aí eu sofro, né? Porque eu vejo a peneira do futebol, do futsal, por exemplo, e eu vejo meninos que daria para treinar um time de basquete inteiro ali, tirar daquele futsal. Mas o interesse e a cultura ali leva o garoto para o futsal. O menino que teria um biotipo para o basquete está indo para outra modalidade. Né? Não que isso seja errado, não que no futsal não possa ter garotos mais altos, mas que a gente acaba perdendo espaço para outras modalidades que culturalmente são mais fortes. Fora também que os locais de treinamento, nos Estados Unidos, por exemplo, toda escola praticamente tem um time de basquete. Eles têm os times independentes, eles têm as ligas independentes, os times de bairro, eles têm vários festivais. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos o Paysandu, o Remo, algumas escolas, Santa Catarina, Gentil, Santa Rosa, Marista,
a gente tem outras escolas menores, chegou a NBA School agora. Então, não são muitos locais que os atletas podem fazer basquete, principalmente na idade dos mais novos. Você pega, eu acho que não tem nenhuma escola que pega de 3, 4 anos, né? É claro, como eu já disse, a atividade é lúdica, é de modo diferente, mas não tem para essa faixa etária, né? Acho que lá no Paysandu, por exemplo, começa a partir dos 7 anos. E eu sei que na NBA School começa a partir dos 5. Então não tem nenhuma que comece com 3, 4 anos, seria uma coisa mais específica para essa idade. E aí, por isso que é importante o basquete estar na mídia, tá passando na Sport TV, tá passando em ESPN, tem no canal do Gaules agora, transmissão no YouTube. Quanto mais massificado for o basquete, quanto mais gente praticando, maior é a amostragem que a gente tem e maior a possibilidade de a gente tirar atletas de alto nível dali, né? Então, quando você vê um moleque que chega lá com 15 anos com um corpo de 18, que está enterrando, que está fazendo tudo aquilo, a gente vê que é aquele percentual pequeno da população que consegue chegar naquele nível. Você pega até o campeonato escolar lá, ele tem várias divisões, né? A divisão dos times mais fortes, das escolas mais fortes, e vai ranqueando até as escolas que não têm tanta tradição no basquete assim, mas que ainda competem. Imagine então um cenário diferente. Imagina que nos Estados Unidos o basquete fosse muito fraco, quase ninguém praticasse basquete, e fosse muito forte o vôlei e o atletismo, por exemplo. Então, o volume de gente praticando o basquete diminuiria muito, o volume de gente praticando o vôlei aumentaria absurdamente. E talvez, por exemplo, um LeBron James, um Kevin Durant, um Westbrook da vida estariam fazendo outro esporte. Então o cara que foi direcionado para o basquete, que tinha aquele talento físico, aquele talento específico para aquela modalidade, ele fosse trabalhado para uma outra modalidade e acabasse sendo um astro no vôlei, um astro no atletismo, um astro no salto em altura. Então é inegável que você pegue atletas do futebol americano e pense assim, porra, esse cara é muito atlético, o cara é muito bom, ele salta muito alto. Se ele tivesse treinado desde pequeno para fazer, por exemplo, basquete, será que não teria se destacado no basquete? A gente vê aquele atleta, acho que é Phil Hellmuth, que ele era atleta da NBA e virou fisiculturista. O cara era um absurdo, um monstro do fisiculturismo, e ele saiu da NBA, né? Saiu do basquete de elite. Será que um Bolt da vida, se não tivesse inserido num ambiente que o basquete fosse muito forte, o futebol americano fosse muito forte, um cara que corre 100 metros em 9 segundos, será que ele não conseguiria receber uma bola e correr no futebol americano? Então esses dois fatores, o começar cedo e o número de praticantes, para mim são os principais fatores que lá fora é muito forte. Mas vou repetir aqui, é claro que esses dois fatores não são os únicos, tem uma série de outros fatores, investimento, infraestrutura, a quantidade de campeonatos, então tem uma série de fatores que fazem lá ser muito mais forte, mas esses dois para mim são os principais, a criança começar cedo e o número de atletas absurdos que tem lá. Você pega uma universidade, por exemplo, imagina o draft, né? O draft você vai escolher o número X de atletas diante de uma infinidade de opções, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, né? Você tem que selecionar o número X de atletas numa amostragem muito grande. Então eu pincelar ali 2 ou 3 atletas numa amostragem de 100 atletas, é muito mais difícil eu conseguir um cara tão talentoso, um prospecto tão grande assim, do que eu pegar e selecionar diante de 100 mil possibilidades que eu tenho ali para pegar, né? Então é muito mais fácil eu conseguir um cara que realmente vai ser bem sucedido ali, porque eu tenho um N muito grande de muitos atletas bons. Então eu consigo selecionar aquele que tem o perfil que eu quero mais e que eu acho que vai dar mais futuro. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, já se inscreve aí, ativa o sininho para quando sair vídeo novo e você ficar ligado, beleza? Isso ajuda muito o canal a crescer, a gente está com 1 mês e pouco aí de canal e é isso aí. Abraço!